O oitavo século foi um período de grandes transformações para o cristianismo, marcado pela consolidação da fé cristã em regiões anteriormente evangelizadas e pela continuação de desafios teológicos e políticos. Esse século viu a igreja crescer e se fortalecer, especialmente no Ocidente. A aliança entre a igreja e os poderes seculares, como o Império Carolígio, foi fundamental para garantir a expansão da fé cristã, enquanto as heresias e divisões internas representavam desafios contínuos. O fortalecimento do cristianismo durante o oitavo século foi em grande parte moldado pelas alianças estratégicas entre a igreja e líderes políticos. O exemplo mais significativo disso foi a ascensão dos carolígios, que se tornariam defensores poderosos do cristianismo no Ocidente. O apoio da dinastia carolígia à igreja foi formalizado através da aliança entre o Papa e Carlos Martel, o líder franco que desempenhou um papel crucial ao derrotar os exércitos muçulmanos na Batalha de Poitiers em 732, limitando a expansão islâmica na Europa Ocidental. Essa vitória foi interpretada por muitos cristãos como um sinal da providência divina e fortaleceu a relação entre a igreja e os francos. O apoio dos carolígios à igreja atingiu seu auge durante o reinado de Pepino o Breve, filho de Carlos Martel, que em 751 foi coroado rei dos francos com a aprovação do Papa. Essa coroação marcou um momento simbólico importante, reforçando a interdependência entre o poder secular e a autoridade religiosa, que se tornaria uma característica fundamental na história medieval europeia. Além disso, a vida monástica continuou a desempenhar um papel central na consolidação do cristianismo. Sob a influência de Bonifácio, um missionário anglo-saxão, o movimento monástico floresceu no território franco-germânico. Bonifácio foi fundamental na evangelização das tribos germânicas e estabeleceu uma série de mosteiros que serviram tanto como centros espirituais quanto de evangelização. Um dos grandes momentos de expansão cristã no oitavo século foi o processo de evangelização dos povos germânicos. Enquanto a igreja havia consolidado sua posição na Europa Ocidental, especialmente entre os francos, muitas tribos germânicas ainda praticavam formas de paganismo. A obra missionária de Bonifácio, também conhecido como o Apóstolo dos Germanos, foi central nesse processo. Bonifácio, que foi enviado pela igreja à Germânia no início do século, liderou a conversão de várias tribos pagãs e organizou a hierarquia eclesiástica naquelas regiões. Seu trabalho foi respaldado tanto pelo Papa quanto pelos governantes francos, que viam na expansão do cristianismo uma forma de unificar suas populações sob uma única fé e autoridade. Bonifácio foi responsável por fundar várias dioceses e monastérios na Alemanha e é lembrado por seu zelo em erradicar práticas pagãs, simbolizado pelo famoso episódio em que derrubou o carvalho sagrado de Thor, em Essen, demonstrando a supremacia do Deus cristão sobre os deuses pagãos. A Irlanda e as Ilhas Britânicas também continuaram a ser centros de fervor missionário. Os monges irlandeses, conhecidos por sua vida ascética e erudição, desempenharam um papel vital na reevangelização da Europa continental, fundando mosteiros e centros de aprendizado que tiveram um impacto profundo no desenvolvimento cultural e espiritual do cristianismo ocidental. Um dos grandes desafios teológicos do oitavo século foi a controvérsia iconoclasta, que se originou no Império Bizantino. Essa controvérsia, que durou mais de um século, girou em torno do uso de ícones, imagens sagradas, na adoração cristã. O imperador bizantino Leão III, em 726, decretou a proibição do uso de ícones, argumentando que sua veneração
constituía idolatria e, portanto, era contrário à fé cristã. A decisão imperial de proibir os ícones dividiu profundamente a igreja no Oriente. Muitos bispos e monges, especialmente aqueles que viviam em mosteiros, resistiram à iconoclastia, afirmando que os ícones eram ferramentas legítimas para a veneração e que ajudavam os fiéis a se conectarem com o divino. A controvérsia gerou um grande cisma dentro da igreja, especialmente no Oriente. Vários concílios foram convocados para resolver a disputa, mas a controvérsia iconoclástica só foi resolvida definitivamente no século seguinte, com a restauração do uso de ícones durante o Segundo Concílio de Nicéia, em 787, que declarou que a veneração de ícones era legítima, desde que as imagens fossem respeitadas e não adoradas. Enquanto o Oriente lidava com a controvérsia iconoclasta, o Ocidente via o fortalecimento do papado e o desenvolvimento de novas alianças políticas. A coroação de Carlos Magno no final do século foi um ponto culminante desse processo. Embora ocorresse formalmente no início do IX século, seu legado começou a ser moldado nas últimas décadas do VIII século, quando a Igreja e o poder franco uniram forças para garantir a segurança e a expansão do cristianismo. O papado, sob a liderança de papas como Gregório II e Gregório III, resistiu às pressões iconoclásticas do Oriente e reforçou a independência da Igreja Ocidental em relação às disputas bizantinas. A aliança entre o papado e os francos proporcionou à Igreja uma base de poder secular que garantia sua autoridade nas décadas seguintes. O VIII século foi um período de expansão, fortalecimento e desafios para o cristianismo. A igreja cresceu tanto no Ocidente quanto no Oriente, com missionários como Bonifácio, levando a fé cristã para novos territórios, enquanto a controvérsia iconoclástica dividiu o mundo bizantino. No final desse século, a aliança entre o papado e os francos lançou as bases para a crescente influência política e espiritual da igreja no Ocidente, preparando o cenário para a coroação de Carlos Magno no início do século seguinte e o surgimento do Sacro Império Romano.